Bastante a pretexto aqui, irmãos. Eu cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. É um motivo de alegria estar aqui, mas é um motivo também de um pouco nervosismo. A gente, quando está aqui de pé e vê todos olhando para a gente, fica um pouco difícil. Mas eu creio que faz parte do propósito de Deus. Eu vejo que as coisas de Deus são tão lindas, né? Que tudo tem um propósito, mas tem um processo. E o processo às vezes é longo, às vezes é doloroso, mas quando nós nos incumbamos a obedecer a Deus, e em primeiro lugar, né, e dedicarmos nossa vida realmente a Ele, as coisas começam a fluir, né? E hoje eu queria falar um pouquinho com os irmãos de algo que Deus colocou no meu coração, mas também é algo que o pastor André já vem falado bastante, né, aos últimos cultos, que é a questão da igreja missionária, né? A igreja que realmente entendeu o propósito que Deus incumbiu, né? Que o próprio Jesus veio ao mundo para a gente fazer, né? Que é falar o Evangelho. Então hoje eu queria que vocês, por gentileza, abrissem comigo em Romanos. Eu vou começar a falar um pouquinho sobre a vida de para mim foi o segundo maior missionário da terra, né? Primeiro, lógico, foi o Senhor Jesus, que deu a nossa vida de novo, porque nós tínhamos perdido, né? Nós tínhamos morrido, e Deus nos deu a vida de novo através de Jesus. E essa segunda pessoa seria o grande apóstolo Paulo, né? Que realmente ele fez tanto pela igreja, né? Ele se realmente dedicou a vida pela igreja. E não foi à toa que Paulo ele escreveu tantos livros, né, na Bíblia, para a gente nos ter como instrução, como referência, né, para que a gente tomasse decisões e andasse de acordo com a vontade gloriosa de Deus, não a nossa. E a gente vê que Paulo, nesse tempo que ele foi ministro, né, do Evangelho, mas isso não começou dessa forma, né? Paulo, antes disso, por mais que seja um homem íntegro, um homem que realmente dedicava aos estudos, foi instruído por um dos professores muito renomados, né, Gamaliel, e sim, por ser judeu, por ser cidadão romano, tinha todas as características para ser um homem muito destacado. E a gente vê que não foi isso, né, que na verdade fez os olhos de Deus brilhar na vida de Paulo, né? Havia algo diferente naquele homem. E eu fico assim meio emocionado, porque a vida de Paulo, na verdade, quando a gente começa a analisar e ver o homem que foi, a integridade dele, no começo ele foi completamente diferente. Porque a gente vê quantos cristãos que pereceram por amor à igreja. Por amor à igreja. Hoje nós estamos aqui, temos essa Bíblia maravilhosa que nos ensina e fala conosco todos os dias. Foi por causa do amor de um homem como esse. Por amor de um homem que realmente se dedicou a vida a falar do amor de Cristo. Entendeu o propósito da igreja. E eu queria abrir, por favor, quem abriu comigo, Romanos 10. Vou abrir aqui que tá bastante coisa aqui, irmãos. Carta aos Romanos 10, do 10 ao 15 eu vou ler. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca faz a confissão para a salvação, conforme diz a Escritura, todo o que nele crê jamais será decepcionado. Portanto, não há mais distinção entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor sobre todos e abençoa ricamente todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No entanto, como invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, como está escrito? Como são maravilhosos os pés
dos que anunciam as boas novas. Aqui Paulo está falando para a gente uma coisa muito clara, né? Que para o evangelho se propagar precisam de pessoas, vidas, que realmente entenderam, tomaram como principalmente testemunho daquilo que entenderam, vivenciam aquilo que a Bíblia nos refere para ser e praticam com amor para que nós sejamos testemunha para as pessoas. E Paulo fala como haver assim pessoas que não preguem isso. E aí é onde a gente vê que quantas pessoas não escutaram ainda o evangelho. E é onde mora, né? Onde a gente vê a necessidade de nós fazermos missões, né? Para toda e qualquer lugar que nós viemos estar. E Paulo refere-se aqui que quem invocar o nome do Senhor, ele vai ser salvo. Quem buscar com verdade. E a gente precisa entender que nós, como os pecadores, né, precisamos ter esse conhecimento, né, e ter essa revelação que nós precisamos realmente agir da forma correta com Deus. A gente precisa ver que Paulo, nessa época, era um pregador que, na verdade, antes de transformar isso, ele perseguiu a igreja. Eu acho que todos os irmãos sabem aqui que ele foi um perseguidor realmente de muita gente, né? E Paulo, por ser um homem íntegro, depois de realmente ter esse encontro maravilhoso com Deus, algumas coisas mudaram conceitos dele. E a gente vai parando para analisar isso e meditar, e me leva a pensar que um homem que era totalmente oposto ao evangelho, ele cria que os valores que ele tinha como dentro do coração eram verdades, e o que na verdade Jesus pregava ia de frente, de confronto com o que ele acreditava que era verdade. Mas aí até o momento que realmente ele teve um encontro com esse Deus maravilhoso. E quantas pessoas precisam realmente ter esse encontro para entender os verdadeiros valores de Deus? E eu vejo que quando Paulo tem esse encontro com Deus, que muda a história dele, muda realmente a vida dele, e que ele tem a revelação do que realmente é o Senhor, as coisas começam, na verdade, não a andar bem, mas começam, na verdade, a se apertarem. A gente vê que toda a história da Bíblia, todos que realmente confessavam a ser servos do Senhor Jesus, foram perseguidos. Todos. Haviam cristãos que eram feitos tochas humanas. Haviam cristãos que se colocavam no Coliseu e eram mortos por satisfazer simplesmente o prazer dos imperadores. Quantas pessoas morreram para que esse evangelho chegasse hoje na sua língua hoje? Quantas pessoas se dedicaram a vida para que você tivesse um acesso pleno hoje, perfeito da palavra de Deus? E são coisas que realmente a gente não para analisar. Você tem acesso à Bíblia hoje tão fácil, em todas as línguas. Você pode ler e ter o entendimento, e você, como o Gessé falou hoje cedo, não ser perseguido. Mas o que eu quero trazer para você hoje não é isso, não é questão de perseguição. Você tem feito como Deus tem te pedido? Você tem deixado o Espírito Santo sair sobre sua vida? Sobressair sobre sua vida? Você tem deixado o Espírito Santo trazer realmente o que Ele quer para a sua vida? Porque na verdade a gente vai ver em toda a história de Paulo que foi um homem que se sujeitou a todo instante. E não foi uma sujeitação simples não, queridos. O homem foi preso, o homem naufragou várias vezes, o homem foi perseguido. E não foi só ele. Quantos cristãos hoje sofrem o mesmo problema? Ainda hoje. Nós temos aqui alguns missionários que a igreja mesmo tomou para realmente cuidar. E não é à toa que a igreja tomou para cuidar, porque realmente tem alguns valores que a igreja acredita que é necessário. E eu vejo que nós, como corpo de Cristo, precisamos fazer parte disso. Parte em oração, parte em comunhão. E além disso, principalmente porque nós andamos em obediência ao Senhor Deus. E na verdade a gente vai ver que alguns preceitos que Deus coloca para a gente ser como referência em nossa vida, princípios, não podem ser mudados.
Alguns princípios, infelizmente, que Deus coloca, não é do nosso jeito. E eu vou colocar aqui algumas coisas para que a gente entenda, na verdade, o motivo de Paulo, né, ter saído e feito tudo isso. Primeiro porque o evangelho foi, na verdade, no começo de tudo, foi para os judeus. Obrigado. Não foi para nós. Bom, eu brinquei na semana retrasada, na escola dominical, né, com alguns alunos, que eu só agora descobri que sou judeu, então eu tenho um pedigree mais elevado do que o resto. Mas é brincadeira. Depois daquela pregação do Rabino Jairo, né, eu fiz uma busca e a gente foi descobrir que, na verdade, no passado, não sei, um pouquinho atrás, que eu tenho parentesco. Mas isso não vem ao caso agora. A gente vê que Paulo se dedicou a vida realmente não para os judeus naquela época, que era um foco dos outros apóstolos. E o foco dele foi para os gentios, foi para todo o resto do mundo. E realmente isso foi fantástico, porque Paulo escreveu tanto, e tantas referências para nós como que se tornaram importantes para que a gente tenha os conceitos e os valores que Deus quer para o nosso coração. E uma das coisas que, apesar de ter praticamente 2000 anos desde Paulo até aqui, vamos colocar assim, esses valores e preceitos se atribuem hoje ainda para a igreja. Quantas igrejas não estão lendo e ganhando o conhecimento necessário e buscando a revelação do Deus Altíssimo para que vivamos em obediência e em harmonia com Ele? Quantas pessoas não se dedicam a entender os valores de Deus para a própria vida? Para entender o que realmente é a vontade de Deus, porque é muito fácil você falar, eu quero obedecer a Deus, mas do meu jeito ou do jeito de Deus? E uma das coisas que Deus colocou é ir de pregar o evangelho. Nós temos feito isso. E eu fico me esmagando, às vezes, porque eu sempre fico me cobrando, eu preciso fazer mais para o Senhor. Eu preciso fazer mais para o meu Deus. O que eu faço é muito pouco, eu preciso fazer mais. E isso foi uma ordenância. Eu queria que vocês, por favor, abrissem comigo, a gente vai ler um pouquinho hoje, alguns trechos separados, mas eu queria que vocês, por favor, abrissem comigo em 1 Timóteo 1,15. Ele fala algo que 1 Timóteo 1,15. Paulo fala algo que realmente nos mostra que entre todos, ele é o pior. Ele fala assim: esta declaração é fiel e digna de plena aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Gente, um homem desse, falar que ele é o pior, olha o que esse homem fez para a igreja. Olha o amor que ele tinha para com a igreja. E ele se revela que foi o pior. E ele nos mostra que referência que temos que ser, para quem nós queremos e necessitamos imitar. E em 1 Coríntios 11:1 fala que nós precisamos ser quê? Imitadores de Cristo. Essa é a nossa referência, é Cristo. Algumas pessoas, infelizmente, referem-se à igreja como um lugar que não estivesse pecadores. Irmãos, é onde mais tem. Mas o propósito aqui não é te acusar do pecado. O propósito da igreja nunca foi esse. O propósito da igreja foi salvar esses pecadores. Foi curar eles. Foi transformar a vida deles. É por isso que a igreja se refere como se fosse um hospital de vidas. Foi para isso que nós estamos aqui. Para pessoas que venham com dificuldade, para que essas vidas sejam transformadas, sejam libertas, sejam curadas. E esse é o propósito. E um dos pontos de referência que Paulo nos coloca para a gente firmar nosso fundamento é através da fé. A fé é a nossa base, irmãos, porque pela fé nós somos salvos. Pela fé nós cremos que há um Deus. Como você entende que existe um Deus? Você nunca viu Ele. É através da sua fé. É através do que você lê e crê. Você precisa entender e ter essa revelação que através da fé que todas as coisas do mundo espiritual acontecem na sua vida. Você recebe e você entende que Deus é o Senhor da sua vida através da fé.
E eu queria que vocês abrissem comigo, que é algo importante para a gente ter essa revelação, que um ponto, ele liga ao outro. E Tiago fala muito claro sobre isso. Queria que vocês abrissem, por favor, em Tiago 2. Eu vou ler do 22, do 20 a 22. Tiago 2. Desculpa, irmãos, mas eu não coloquei aqui porque eu fico meio confuso com esse negócio, porque eu olho para lá e olho para cá, então eu já tenho muito. Então é por isso que eu não coloquei aqui, tá? Me perdoe. Mas Tiago 2, do 20 a 22 fala assim: Queres, pois, assegurar-te, homem insensato, de que a fé sem obras é de fato inútil? Ora, não foi Abraão, nosso pai na fé, justificado por obras, quando ofereceu seu próprio filho Isaque sobre o altar? Vês dessa forma que tanto a fé como as obras estejam agindo juntas. A fé foi aperfeiçoada pelas obras. Irmãos, nós entendemos que a nossa fé, ela é junto com obras. Na verdade, nós temos a revelação que não é através de obras que nós somos justificados. Não é pelo que você faz. Mas a partir do momento que você entendeu o propósito de Deus na sua vida, as coisas precisam mudar. E uma das coisas são as ações que vocês fazem. Por isso que ele coloca as obras. A gente, quando pensa que as nossas obras não vão trazerem ou fazer diferença para Deus, vão sim. Eu quero te falar que vão. Porque Deus, o amor dele para com você não muda. Esse é um ponto que a gente às vezes se engana. O amor de Deus, nada que você faça ou deixe de fazer vai mudar. Nada. Mas tem algo que pode realmente agradar a Deus ou desagradar. Eu gosto de falar que nada que os meus filhos venham fazer venha mudar meu amor com Ele. Não muda. Se eles venham trazer ou fazer boas coisas, isso sim pode agradar ou me desagradar. E aí a gente vê que o que eu ou a igreja tem feito tem agradado a Deus. Porque uma das formas de agradar a Deus realmente é falar o Evangelho. É você pregar. É você demonstrar o amor. E nós temos feito isso. A igreja tem realmente se empenhado. Porque a gente vê que Paulo aqui, ele coloca como um total empenho e amor em tudo que ele faz. Por amor à igreja. Ele coloca aqui que nós precisamos ser uma nação santa e proclamar o Evangelho. Nós temos feito isso? Nossa vida, irmãos, a gente precisa ter esses valores revistos todos os dias, porque erramos, pecamos. E a misericórdia de Deus é inesgotável, ela nos perdoa todos os dias. E fala ao seu coração todos os dias o que você deve ou não deve. E aí é o ponto que, na verdade, me fez a meditar. Eu tenho agradado esse Deus? Eu tenho feito a vontade dEle? Ou eu tenho feito a minha vontade? Porque a partir do momento que eu tenho essa revelação, se eu tenho agradado a Deus ou não, eu tenho realmente me dedicado a fazer isso? Porque a gente tem esse fácil entendimento que quando a gente gosta de uma coisa, a gente se empenha naquilo, a gente se esforça, a gente se dedica tempo, dedica vontade, dedica valores. E é onde que eu fico pensando, sabe, comigo mesmo, o que mais eu posso fazer para esse Deus? Ele me deu tudo. Eu era condenado à morte eterna. E Ele me olhou com olhos diferentes, vendo todo o meu pecado. E olhou para mim com amor, mesmo sabendo que eu não queria Ele. E as pessoas precisam entender que esse Deus, nada que você faça ou deixe de fazer vai mudar o amor dele para com você. Mas você pode sim agradar o coração dele. E uma das maiores formas de fazer isso é obedecendo. Nós temos todo o manual de instrução aqui, fácil, como eu falei mais cedo, em nossa língua, perfeito entendimento. Na verdade, a gente podemos escolher, quantas
quantas formas de clareza mais a Bíblia tem hoje. E por que nós não empenhamos e ter essa revelação, esse entendimento? A gente, como igreja, nós temos todas as promessas que Deus tem para conosco. Deus tem nos dado tantas promessas que todas delas, né, são boas, nenhuma são ruins, né? Nenhuma promessa que Deus colocou para a nossa vida é ruim, a partir do momento que você ande de acordo, em comunhão, em obediência a Ele. E eu queria falar para vocês que em 1 Coríntios 1:27 fala assim: mas o Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. O engraçado é que Paulo aqui era um homem que perseguia a igreja. Por que Deus escolheu um homem desse? Um homem que era ao contrário o que Deus queria. Um homem que tinha um ódio tremendo da igreja. Um homem que na verdade queria matar quem realmente reconhecesse que servia a esse Deus, a Jesus Cristo. E por que Deus escolheu esse homem para fazer toda essa reviravolta na vida dele? E a gente entende que nesse ponto nós não vamos nunca conseguir explicar a Deus da forma que Ele trabalha, da forma que Ele faz. Isso sai fora da nossa lógica, sai fora do nosso raciocínio do homem querer entender a forma que Deus trabalha. É por isso que quando Ele fala que nós precisamos obedecer a Ele, não importa o que, é porque nós não vamos entender da forma que Ele está trabalhando. Mas obedecendo, nós vamos chegar ao objetivo que Ele quer, que é o bom, perfeito e agradável. E o homem, infelizmente, não quer às vezes seguir, entender, obedecer. E eu fico, quando eu vejo essas passagens que me dá tanta clareza do que Deus fez por nós, e o propósito dele ter transformado a minha vida, porque meu pai é pastor, já tem alguns anos, e eu tinha um certo receio de servir esse Deus, porque na verdade não tive um encontro com Ele. E até você não ter esse encontro com Deus, você não sente interesse por Ele. Ou o que aconteceu comigo, né? Precisou algo extremo acontecer na minha vida para que eu despertasse, para que a minha vida despertasse e entendesse que Ele é Deus sobre a minha vida. E as coisas, na verdade, quando Deus opera, nós não conseguimos entender, irmãos. E infelizmente, algumas coisas que acontecem na vida do cristão, ou de quem não serve a Deus, são realmente desse jeito loucas para que a gente não entenda. Mas o resultado é certo: quando Deus está trabalhando, vai ser bom. Quando Deus está trabalhando, vai ser bom. E eu vejo hoje, eu aqui, né, na frente, é difícil porque eu, na verdade, nunca quis isso. E hoje eu estar aqui, para mim, é algo muito importante. Porque foi algo que Deus despertou no meu coração, que eu não queria. Estar falando para esse tanto de gente aqui, é algo que não queria. E para você ver que isso é algo que Deus transforma, não sou eu. São valores e preceitos que, na verdade, Deus transforma no coração da pessoa que permite. Nós, como falhos que somos, nunca queremos a vontade de Deus, irmãos. Sempre queremos nossa vontade. E é onde que há o problema, o perigo. Eu gosto de falar que a minha vida hoje, graças a Deus, ela pertence ao Senhor. E toda e qualquer decisão que eu tomo é para a honra e glória dele. Mas seguindo, a vida de Paulo, como homem ministro do Evangelho, não foi fácil. Como a sua não vai ser fácil. E o próprio Cristo falou que nesse mundo nós teríamos aflições. Mas tende o quê? Porque eu venci o mundo e você vai vencer. Então nós precisamos ter essa revelação que realmente as coisas não vão ser fáceis. Que o inimigo não está aqui para brincar. Ele quer destruir a gente. Ele quer nos derrubar.
Mas bendito aquele que realmente se empenha e serve a esse Deus de todo o coração, que anda e obedece às vontades deles de todo o coração. Esse sim vai ver a recompensa do Senhor. E eu queria falar para vocês que, por mais que esse homem, Paulo, tenha sido embaixador de Cristo, tenha propagado o Evangelho para tantos lugares, né? Foram 14 anos pregando o Evangelho por muitas províncias, por muitas cidades, e ele escreveu tantas cartas para que realmente a igreja se alertasse, para que a igreja despertasse, e essas cartas hoje são referência para nós hoje, para que realmente nós canhamos em si e acordamos, porque estamos fazendo de errado. E para você ver, tem 2000 anos e hoje ela é presente em nossa vida ainda. Quão fantástico foi ser usado por Deus. E não é diferente de nós. Nós precisamos ser diferença no mundo. Nós precisamos ser sal da terra mesmo. Nós precisamos ser luz para o mundo. Se a palavra fala que é melhor que eu arranque os meus olhos ou minhas mãos do que eu vá para o inferno, por que eu não vou fazer isso? Na verdade, isso não é literal, né? Mas se o que te faz pecar te afasta de Deus, você tem que fugir, você tem que correr. E Paulo fazia isso porque ele fala que as coisas boas ele não fazia. Por que você acha? Porque Paulo não era santo, irmãos. Não era um homem que não falhava. E a gente vê que nem por isso ele não deixou de fazer o que era para ser feito. Ele não deixou de pregar o Evangelho como era para ser feito. Ele não deixou de amar as famílias como não era feito. E o engraçado é que ele sujeitou a todas as coisas. Ele sujeitou a todos os lugares, raças, cores, diferentes crenças. E eu preciso informar que para nós é um pouco mais profundo, porque nós vivemos em uma nação, graças a Deus, que é pró-cristão, né? Nós temos total acesso à Bíblia, nós temos total acesso à igreja, nós podemos falar do amor de Cristo para qualquer um que nós viemos na rua, onde é que nós viemos trabalhar, nós podemos falar desse amor desse Deus. E por que nós não falamos? E por que isso não é algo que realmente queima no nosso coração? Se deveria ser? É isso a diferença, irmãos, de realmente você entender de que o amor de Deus e agradar a Deus, porque Ele é merecedor. Ele merece todo o seu amor, Ele merece todo o seu empenho, Ele merece toda a sua vontade, Ele merece todo o seu ser. Eu queria falar para vocês que, mais uma vez, que Paulo, quando coloca a vida dele em disposição, é porque ele entendeu que realmente era o propósito de Deus na vida dele. Nós às vezes não entendemos o propósito de Deus, mas não é porque a gente não queira entender, é porque a gente não busca entender. Muitas pessoas não buscam entender o propósito de Deus para a vida delas. Querem que caia do céu o propósito, sem empenho, sem estudo, sem vontade, sem querer realmente se dedicar. Dedicação leva tempo. Eu queria que vocês, por favor, abrissem comigo em 1 Coríntios 9. Primeira Coríntios 9, eu vou ler do 22 ao 23. E fala assim: para os fracos tornei-me semelhante ao fraco, para ganhar os fracos. Fiz tudo com todos, com a finalidade de conseguir de qualquer maneira possível salvar alguns. Faça tudo isso por causa do Evangelho, a fim de me tornar comparticipar dele. Irmãos, Paulo está falando aqui, ele estava realmente se dedicando de todo o coração a fazer a vontade de Deus. Não importava a circunstância onde é que ele estava, ele simplesmente se doou à vontade de Deus. Mas não é porque ele não queria as coisas não, irmãos, é porque realmente ele entendeu o propósito para a vida dele. E quantas pessoas, né, não conseguem entender porque não querem, igual eu falei, não querem entender, não querem buscar a revelação de Deus, não querem se dedicar a tempo.
E ele coloca que a importância de permanecermos firmes com Deus, a importância de você se dedicar, não simplesmente por fazer algo para Deus, mas por agradar a Deus, por você ser achado bem visto aos olhos de Deus. Eu gosto de ver a diferença dos meus filhos, irmãos. Como é bom você ter um filho, ele fazer algo que te agrada. Para um pai e para a mãe, isso é muito bom. Quando os seus filhos tiram notas boas, quando os seus filhos são obedientes, isso agrada o pai e a mãe. Da mesma forma a Deus. Quão bom é a gente poder dessa forma. E o mais profundo, irmãos, que a vida desse homem, e eu vejo isso com a igreja hoje, né? A igreja hoje precisa ter, mais uma vez, essa revelação que nós, como corpo de Cristo, precisamos ser unidos, juntos, um pelo outro, um se compadecer com o outro, um amar o outro, não divididos. Não divididos. A igreja precisa ser uma, como corpo, um pelo outro. Nós, como filhos do Senhor e que entendeu o propósito de Deus para vir nossa vida, Deus não tem distinção de filhos, irmãos. Não tem. A não ser que seja eu o filho principal, eu acredito que isso não existe. Para Deus não tem, Ele ama todos igual. Propósitos diferentes, sim, Deus tem propósito diferente para cada vida. Porque Ele fala que Ele te separou dentro do ventre da sua mãe. Como é que não tem um propósito especial para você? Se o tempo todo o Evangelho é a demonstração de amor de Deus para com a sua vida, como não saber que Deus é dono e superior sobre você? E que sempre Ele vai querer o melhor para a sua vida. Deus sempre vai querer o melhor, por mais que você não entenda. O que Ele tem para você que você não entende, mas é o melhor. E tudo tem um tempo para se cumprir. Eu vejo que nós, como igreja, como esse mês de missões, essa palavra veio realmente para nos despertar o que temos feito, como temos agido as pessoas ao nosso redor, temos propagado a palavra de que Deus realmente fez em minha vida e na sua vida, temos realmente reconhecido esse Deus, porque a partir do momento que nós temos essa revelação, como não pregar, como não resplandecer esse amor para o próximo, como não demonstrar esse amor para com quem a gente convive. Eu vejo que nós, como igreja, nós necessitamos fazer isso, porque isso é mandamento. A minha vida foi feita para a glória e honra de Deus, e nós precisamos resplandecer isso, irmãos. A casa de Deus, isso aqui é simplesmente um prédio, mas a casa de Deus é a sua vida, e você é templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo, e às vezes nós não damos importância a isso, a devida importância, né? O quão grave é nós não fazemos a vontade dEle. Porque se nós não estamos sendo agradáveis, nós estamos sendo o quê? Desagradando. Eu acho isso tão perfeito, porque a palavra de Deus, ela é reta. Ela não tem tipo, passa a mão na cabeça para alisar, para confortar. Ou você serve a Deus da forma que Ele realmente merece e é digno, ou a sua vida, infelizmente, não vai ser da mesma forma que Ele deseja para você. E as consequências na sua vida, infelizmente, não eram para ser de acordo com o que Deus quer para a sua vida. Isso é bíblico, isso é lógico. Nós vemos que todos os homens que obedeceram a Deus em qualquer circunstância foram bem-sucedidos por causa de quê? Pela obediência, por amor, por temor. E por que a igreja não tem se dedicado a esse tempo? Nós precisamos realmente, irmãos, despertar para não mais fazer a nossa vontade, mas a vontade desse Deus soberano. Não tem mais demonstração maior de amor para que ter cedido o único filho que Ele tinha. Porque caso contrário, nós não tínhamos resultado bom, né?
que seria de nossas vidas. Mas a minha palavra hoje para você é que você realmente desperte o seu coração, que a sua vida hoje possa vir realmente despertar para esse Deus que quer fazer maravilhas na sua vida. Ele tem grandes projetos e valores que precisam ser feitos, e que basta apenas você querer, você olhar realmente e desejar esse Deus como Paulo desejou. Ele sentia prazer em tudo que ele fazia. Gente, não é difícil falar de um homem desse, porque quantas coisas que esse homem fez pela igreja. E eu fico me diminuindo porque eu não fiz nada. Eu não tenho feito nada para esse Deus. Quanto mais eu posso fazer. E eu acredito que isso que precisa brotar em nossos corações, porque Deus requer isso da gente. E realmente, irmãos, quem ama esse Deus, por que não fazer o melhor para Ele? Ele não merece? Ele não merece o seu melhor? Ele não merece que você realmente acorde todos os dias, fala igual José falou aqui, que a nossa vida não tem como ser, onde você vá, Ele consegue te achar, no mais altos céus ou no mais profundo abismo. Ele conhece e sabe todas as coisas. E por que nós não devemos fazer o melhor para Ele? A nossa vida precisa, irmãos, se entender que, por mais que não seja por obras, mas o nosso coração precisa estar empenhado a fazer sempre a vontade dEle. Sempre o que realmente, às vezes, vai de confronto o que eu quero, a vontade que eu queira. Porque realmente, na verdade, algumas pessoas até sentem um certo receio de falar de Deus para outras pessoas no mundo que está hoje. Realmente tem muitas pessoas que têm receio de falar do amor de Jesus. Pelo mundo que está hoje, pela perseguição que realmente está. Mas nós não podemos ter essa vergonha, nós não podemos ser desse jeito. Nós precisamos expressar Cristo a todo momento. Eu gosto de falar que a maior forma de expressar Deus é a minha vida, o testemunho da minha vida. Como eu ajo, como eu falo, como eu sou. As minhas reações, por mais falho que seja, mas isso precisa ser a maior forma de testemunho de mim para com o meu próximo. E eu preciso, irmãos, falar para vocês que a nossa igreja, em nome de Jesus, vai fazer a diferença. Nós vamos ser realmente servos íntegros, que amam a todos, indiferentes, com amor realmente que Deus e Jesus colocou para a gente ser. Como igreja realmente que acolhe, que cuida, Esses missionários que estão fora hoje, quantos missionários estão dedicando a sua vida por amor ao Evangelho, como Paulo fez. A gente está aqui numa nação livre, mas você imagine pregar o Evangelho na China, onde não pode. Nós precisamos ter esse entendimento desses valores, o que realmente é primordial para a sua vida, o que realmente é importante para você. Para mim, irmãos, o meu mais importante é o Senhor. Eu falo para minha esposa todos os dias, eu amo ela, mas só abaixo dela, acima dela é só Deus. Eu amo ela, mas infelizmente ela é segundo. Primeiro é o meu Senhor. Mas que a gente possa despertar isso, igreja. Que a gente possa realmente ter essa revelação. Que nós vivamos para Deus, igual Paulo fala. Que não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em você, você tem feito a diferença de Cristo? Nós precisamos ser diferente. Nossa vida precisa ser diferente. As pessoas precisam olhar para nós como igreja de Cristo e falar assim: há algo diferente na vida desse homem, dessa mulher. Se for igual ao mundo, qual a diferença do mundo? Se a pessoa olha para você e não vê a diferença de Cristo na sua vida, qual é a diferença de você para o mundo? Irmãos, misericórdia, não podemos viver desse jeito. As pessoas precisam ver a diferença de Cristo na sua vida. Precisam entender que Deus fez o milagre, que Deus transformou o seu ser. Amados, eu queria terminar que conduzir realmente, andar na vontade de Deus não é fácil. Não é fácil você renunciar às suas vontades. Não é fácil renunciar ao que você às vezes acha que é certo.
Não é fácil renunciar o que você quer às vezes, mas eu vou te falar que é recompensador. Quando nós renunciamos para Cristo, nós vamos ser recompensados um dia. A nossa recompensa vai chegar um dia. Nós vamos ser glorificados como Ele foi. Nós vamos ser recompensados como Ele foi. Por amor. A nossa vida precisa, irmãos, resplandecer o Senhor Deus. Nós precisamos ser diferentes dessa terra. Só nos resta a nossa igreja. O mundo já é do maligno. E eu vejo que dia após dia as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. Menos e menos pessoas vão ficando com interesse de servir a esse Deus. Mas porque realmente não entenderam os valores e a recompensa que vai ser eterna. A única diferença das coisas do mundo que é agora, você pode viver agora, mas vai ter um dia para acabar. As coisas de Deus não. Vai ser eterno. Eterno. Que a gente possa meditar. Amém? Eu sei que não foi uma palavra de muito, posso dizer que de boas novas, mas que a gente possa despertar o nosso coração. Porque eu creio que quando Deus nos chama a atenção, ou fala algo para que o nosso coração venha meditar, pensar, refletir o que temos feito, é justamente porque Ele nos ama. Porque se Ele não nos amasse, Ele não nos queria nos corrigir. Ele ama porque Ele realmente quer o melhor para nossas vidas. Amém? Eu queria orar e agradecer esse Deus, porque eu vejo que nós carecemos dEle todos os dias. Santo Deus, Pai, obrigado, Senhor Jesus, por cada vida aqui. Eu sou grato, Deus, porque realmente nós entendemos que sem o Senhor não podemos viver, Pai. Sabemos que a Tua vida, Senhor, é essencial para nós, Pai. Sabemos que o Seu amor, Pai, realmente nos constrange todos os dias, Pai. Sim, Pai, nos mostra e fala aos nossos corações o que devemos ou não devemos fazer, Pai. Por mais que tomamos decisões erradas, Senhor, o Senhor, com a Sua misericórdia infinita, nos perdoa e nos dá a oportunidade de nos redimir e de nos mudarmos de atitudes. Oh, Papai, obrigado, Senhor Deus, por realmente ter entendimento e revelação dos céus, Pai. Obrigado, Deus, por cada vida aqui, Deus, que escutou essas palavras, Pai. Nós sabemos, Senhor, que não é fácil, Senhor, te servir. O Senhor mesmo falou, Pai, que nós teríamos aflições aqui, Pai. Mas também sabemos, Senhor, que a recompensa que o Senhor propõe e nos aguardará nos céus, Pai, é maravilhosa, Senhor. Por isso, nessas palavras, Pai, nós confiamos que um dia estaremos com o Senhor, Pai, para desfrutarmos de tudo que o Senhor realmente preparou para nós, Pai. Oh Deus, nos ajuda, Santo Deus. Nos ajuda, Pai, a permanecermos firmes na Tua palavra, Senhor. Nunca negar a Tua fé, Pai. Sim, Deus, que nós possamos crescer dia após dia, cada vez mais em conhecimento em Ti, Pai. Não para a nossa glória, Deus, mas para que nós caminhamos em sentimentos e vontades de acordo com a Tua vontade, Pai. Oh Deus, nos ensina, nos ajuda, Pai, a sermos íntegros, retos e tementes a Ti de todo o coração, Pai. Que nossas vidas, Senhor, possam sempre para Te dar toda a honra e toda a glória, Pai. Porque nós sabemos que é para isso que nós fomos criados, Deus. Oh Pai, em nome de Jesus, eu agradeço por toda a igreja aqui hoje, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Agradeço a oportunidade, irmãos, em nome de Jesus.